Olá pessoal! Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre esse pequeno livro que é composto por dois contos de Nikolai Gogol, O Capote e O Retrato. Esses dois contos são de um autor russo chamado Nikolai Gogol, que é considerado uma das referências ou um dos precursores de Dostoiévski, que também é um autor russo muito conhecido. O conto, O Capote, eu assisti a primeira vez no teatro. Então foi isso que me levou, um dos motivos, que me levou a ler esse conto foi por eu ter assistido essa peça de teatro baseada nesse conto e eu ter gostado bastante dessa apresentação. E também pelo motivo, de ele ser uma das referências de Dostoiévski. Inclusive Dostoiévski menciona ele no seu primeiro livro, no seu primeiro romance, que se chama Gente Pobre, que a gente já falou aqui no nosso canal. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses dois contos para que vocês se interessem pela leitura. Essa aqui é uma edição da LPM, que é uma editora que produz livros clássicos em um formato de bolso e com preço bastante acessível. O Capote, ele conta basicamente a história de um funcionário público do baixo escalão em uma das repartições públicas da Rússia, mais precisamente em São Petersburgo, que é a principal cidade da Rússia naquela época. Esse funcionário público, ele está usando um capote, um casaco, seria uma espécie de sobretudo que aguentasse o frio, que protegesse do frio lá da Rússia, Acontece que esse capote está bastante surrado, bastante estragado, e os amigos dele já estão fazendo então a chacota do seu casaco bastante surrado. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa providenciar um capote novo, mas como ele tem um salário muito miserável, ele não consegue fazer isso. Ele economiza durante mais de um ano e, além disso, ele tem algumas economias guardadas, mas mesmo assim, isso não é suficiente para que ele possa fazer um casaco novo. Naquele tempo, então, os casacos eles não eram feitos ainda em larga escala na indústria. Eram feitos sob medida por um alfaiate. E acontece que ele, em primeiro momento, como ele não tinha dinheiro, ele ia pedir para o alfaiate restaurar esse capote, mas não é possível. O alfaiate se nega porque não é possível restaurar aquele casaco. Então o jeito é economizar. E durante esse período que ele economiza, ele deixa de pequenos prazeres que ele tinha à noite, de tomar um chá, de ler com a luz ligada, e de usar suas roupas brancas, confortáveis. Então ele começa a economizar em tudo. Ele chega em casa, ele tira toda a sua roupa, tira a roupa branca, que é a roupa de baixo, e fica só com um roupão velho para economizar as roupas. Ele não faz mais a ceia à noite, então ele vai muitas vezes dormir com fome. Então, além de pequenos prazeres que ele tinha, ele deixa de fazer coisas que são necessárias para a sua saúde, seu bem-estar. Inclusive, quando ele anda na rua, ele anda nas pontas dos pés para não gastar as botas. São coisas assim absurdas que ele faz para economizar, para conseguir comprar o seu capote novo. Enfim, ele consegue comprar esse capote novo e aí ele se sente um novo homem. O autor fala de como ele anda na rua e como ele se sente bem vestindo esse novo capote. Mas a partir daí acontecem algumas coisas que vocês não vão acreditar. Então é incrível o que acontece e mesmo assim no final há um final de uma certa forma triunfante. De uma forma mágica, é claro, mas o autor consegue então fazer um final bem interessante para esse conto. O segundo conto, ele lembra um pouco aquele romance de Oscar Wilde, que é o Retrato de Dorian Gray, que fala então de uma situação de um quadro que foi pintado e tal. Então, esse retrato lembra um pouco esse romance de Oscar Wilde.
E o retrato, então, também ele é pintado numa circunstância bastante misteriosa e envolve, então, a questão da cobiça humana, da vaidade humana por poder, por dinheiro, e isso tudo vai, então, determinar o que acontece nesse conto. Eu não vou falar muito sobre esse, porque, na verdade, o que eu gostaria de enfatizar mesmo é o capote, mas o retrato também é bastante interessante e trata, de certa forma, uma crítica, né, à cobiça humana, à vontade de querer ter cada vez mais, e isso atinge praticamente quase todas as pessoas, né, a partir da nossa vaidade, né, da nossa vontade ilimitável, muitas vezes, de cada vez ter mais, e às vezes simplesmente para acumular ou para parecer ser uma pessoa melhor. Então, é uma crítica e ao mesmo tempo é muito interessante também esse conto. Nikolai Gogol, então, ele tem uma trajetória de vida, né, e de escritor bastante conturbada, mas mesmo assim ele deixou algumas contribuições bem interessantes, como esses 2 contos e outras coisas também que eu já li, que eu ainda pretendo ler sobre esse autor. Então eu espero que vocês tenham uma excelente leitura também quando tiverem oportunidade. E se vocês já leram esses contos, se vocês gostam de Nikolai Gogol, comentem aqui embaixo, curtam e podem compartilhar se assim vocês quiserem. Até a próxima, pessoal!